Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Jesus é maravilhoso. E eu confesso aos irmãos que toda vez que eu vejo Ágata e vejo Felipe louvando, me passa uma mensagem da qual eu lendo a Bíblia, lembro Jesus olhando. E aquelas crianças em volta de Jesus, alguns dos seus seguidores, queriam impedir as crianças, mas Jesus, com todo o seu carinho, com toda a sua calma, ele fala: olha, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. E ai daquele que fizer mal a um desses pequeninos que crê em mim, porque é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se afundar em mares profundos do que fazer mal a um desses pequeninos que creem em mim. Deus continue abençoando a vida do pastor e da pastora Raquel, que estão ensinando o Felipe, a diácono Isabel, irmão José, que também estão ensinando a Ágata o caminho que se deve andar, porque eu tenho certeza que mesmo depois que crescerem, jamais vão se desviar desse caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Pode assentar-se, porque para mim é motivo de muita alegria saber que outrora estávamos na escuridão, mas o Senhor, com seu amor, o Senhor viu aquilo que o homem não viu. Como foi dito aqui pelo pastor Ricardo, muitas vezes o ser humano olha para a aparência, mas Deus conhece o coração. Muitos me diziam: você não vai dar em nada. Muitos falaram: você está perdido. Mas o Senhor me disse, sob a luz da palavra, que eu vim para achar aqueles que estavam perdidos. Ei, você é uma dracma na mão do Senhor. Muitos podem olhar para você e dizer: aí vai mais um, aí vai mais outra. Você não pode ter valor para o ser humano, mas existe um Deus no céu que se revela a mim e a você e te diz: fostes precioso para mim, eu dei a ti a Sidom por amor à vossa vida. Ainda que muitos podem dizer que você não vai dar em nada, Jesus diz o contrário para você, dizendo: és um vaso valioso sobre as minhas mãos. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Peço que nesta noite você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu nosso irmão João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu nosso irmão João, no capítulo 9, versículo de número 5 somente. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Deus já falou comigo desde a hora que me adentrei àquela porta, sobre os hinos, sobre as oportunidades que foram ditas neste altar. Boa é esta palavra. Eu tenho certeza que se eu entregar o microfone agora, eu já estou abençoado, porque Deus falou ao meu coração. Deus confirmou aquilo que Ele mesmo já tinha colocado no meu coração. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos ler mais uma vez, repetir todos juntos, para que esta palavra fique cravada no meu e no seu coração. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor.
Bem sabemos que quando tomamos as decisões de servir a este Deus, Deus ele nos retira do charco de lodo e de podridão, nos lava com a sua maravilhosa glória, nos tira daquele lugar de tormenta e nos traz para a sua maravilhosa luz. Esse é o meu e esse é o seu Jesus. Jesus, ele pode ser colocado e dito como diz a palavra do Senhor. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a vida. Jesus é a porta. Jesus é o pastor. Jesus é a videira. Jesus é a porta estreita. Esse é o meu e é o seu Jesus. Ainda que muitos olham para mim e para você, dizendo: como podes você servir aquilo que você não vê? Pois a Bíblia me diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Esses somos nós, porque nós não vimos Jesus, mas nós podemos sentir o seu toque, podemos sentir o seu abraço, podemos sentir o seu consolo, porque o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Bem sabemos que a promessa do Messias, pastor Igor, sobre a terra já foi proferida pelo profeta Isaías, lá no seu capítulo 9, no seu verso 6, quando Isaías agora profetiza, dizendo: um filho se nos deu, e um menino vos nasceu, e sobre os seus ombros, sobre os seus lombos, está todo o principado, e a ele será lhe dado o nome de maravilhoso, de conselheiro, de Deus justo, de príncipe da paz e do rei da eternidade. Sabemos que Isaías, ele profetizou sobre a vinda daquele que enxugaria as minhas e as suas lágrimas. Isaías 35, no seu verso de número 5, a palavra do Senhor diz que então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos também ouvirão. Bem sabemos que Isaías, ele continua profetizando no capítulo 42, também no seu verso 7, que para abrir os olhos dos cegos, para tirar as prisões dos presos e o cárcere dos que jazem em trevas, o Senhor ele ilumina o meu caminho, o Senhor ele abre a nossa visão para enxergar a promessa da qual ele fez para mim e fez também para você. Pode ser que passe um ano, pode ser que passem 10 anos, pode ser que passe até 50 anos, mas aquilo que ele prometeu, aquilo na qual ele te chamou, vai cumprir. Como você pode dizer isso, irmão Júlio? Porque a Bíblia também me diz que aquela mulher sofria 12 anos. A Bíblia também me conta que aquele paralítico no tanque sofria há 38 anos. Ei, a tua bênção não chegou ainda? Acalma um pouquinho mais, espera só um pouquinho, porque Isaías 41 também diz que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águia, eles caminharão e não se cansarão, correrão e não vão se fadigar, porque o Senhor é o escudo e fortaleza, seguro presente em meio à aflição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías 42, no versículo 16 também diz que o Senhor guiará os cegos pelo caminho que eles nunca conheceram. Falo-ei caminhar pelas veredas que não conheceram, e tornarei as trevas em luz perante os olhos deles. Coisas tornas
Você não é órfão. Você tem um Pai poderoso. Você tem um amigo fiel, Jesus Cristo, da qual caminha com você todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Profetizado Isaías, a Bíblia então ela me conta que Jesus estava passando quando ele avistou um cego de nascença, e os discípulos que o seguiam, quando viram aquele cego, perguntaram a Jesus: pastor, o que fizeste este? Será que ele pecou? Ou será que os seus pais pecaram para que ele se encontrasse desta maneira? O Senhor: não, vocês estão fazendo a pergunta errada. Vocês não fizeram a pergunta correta. Não pecaram nem ele e não pecaram também os pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse sobre ele. Neste momento, Jesus se aproximando daquele cego, ele cospe no chão, se agacha e começa a fazer lodo com suas mãos. Aquele lodo serve para algo. Deus, quando trabalha na minha vida, trabalha de forma diferente do que o do meu irmão. O seu processo é um, o meu processo é outro. Quem esteve aqui no culto de quinta-feira, que pode ter escutado a pastora Raquel pregar sobre o cego Bartimeu, diz que aquele homem adorou o Senhor, mas Jesus trabalhou na vida dele diferente. Ele o adorou reconhecendo que ele era aquele que se assentara ao trono de Davi, dizendo: Jesus, filho de Davi, teve compaixão de mim. Ele adorou a Jesus, reconhecendo que ele é o Deus poderoso. Jesus parou e o perguntou: o que queres que eu te faça? Então o cego respondeu: eu quero ver. Diferente deste outro cego que Jesus agora no caminho encontra, ele o avistou. Jesus em todo momento está te olhando. Em todo momento ele está ao seu lado, vendo as suas atitudes, vendo as suas decisões, vendo o caminho da qual você anda. Jesus é seu amigo fiel. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas que Jesus queria trabalhar na vida daquele cego de uma forma diferente também. Ele cuspiu no chão e o lodo que ele fez passou sobre os olhos daquele cego. Então fez o convite: olha, eu já toquei os seus olhos, agora vá no poço de Siloé, que significa o enviado, vá se lavar. Aquele homem tomou essa atitude. Ele foi até o tanque e se lavou. Na medida que ele lavou os seus olhos, a sua vista foi restaurada. Eu vou dizer mais uma vez, que é para você dar glória com mais ênfase. Enquanto muitos de nós enxergamos coisas que não devemos enxergar, enxergamos algo que é carnal, enxergamos aquilo que Deus espera, muitas vezes não. Com os nossos olhos não conseguimos muitas vezes enxergar o que Deus tem para a nossa vida. Nesta noite, o Senhor convida eu e convida você também a fechar os seus olhos carnais e abrir a sua visão espiritual, porque Jesus não restaura somente a visão carnal, Ele também agora abre a visão espiritual. Muitas vezes não enxergamos aquilo que Deus
Lembre aí das promessas que Ele fez. Lembre aí de onde Ele te tirou. O pastor disse algo interessante. Se eu fizer um convite a você nesta noite e perguntar quem dentro de nós tem um testemunho de vida para contar, eu tenho certeza que vai se fazer uma fila para contar as maravilhas que Jesus operou na vida. Jesus, Ele quer continuar aquilo que Ele prometeu. Jesus, Ele quer continuar a mostrar que aquilo que você ainda almeja vai chegar. Mas só tenha calma mais um pouquinho, porque ainda que esteja difícil para você, Deus, Ele diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu sou contigo. A palavra do Senhor diz que quando aquele cego, ele volta com a sua visão restaurada, aqueles agora que estavam, que conheciam, que ele jazia aquele lugar mendigando e pedindo esmola, porque era cego, agora vem ele com outros olhos dizendo, esse não era aquele que outrora estava na porta da igreja pedindo esmola, não seria esse que era aquele cego de nascença, que vivia jogado aos cantos? Como pode ele agora enxergar o que aconteceu na vida dele? Algo que eu quero dizer a você nesta noite: quando Jesus ele faz a obra por completo, e todos que estão ao seu redor vão dizer, não era ele que estava perdido, não era ele que estava largado, agora está diferente, ele está bonito, ele está reluzente, porque Jesus chegou na vida dele e mudou de tudo o seu redor. Jesus, ele faz essas coisas. Jesus, ele pode mudar o teu cativeiro. O Senhor coloca no meu coração que dentro de nós existem irmãos que estão com o seu coração na mão, dizendo, eu queria ouvir isto, eu sei que o meu clamor ele está subindo ao céu. A resposta de Deus para você nesta noite é: veja as promessas que eu estou fazendo sobre a sua vida. Feche os seus olhos para que Satanás não possa te fermentar, para que Satanás não mine a sua fé. Feche os olhos para ele e abre os seus olhos para mim, porque eu ainda continuo operando milagres sobre a vida daqueles que em mim confiam. O Senhor ele diz para você: continua, permaneça, siga avante, não pare o caminho, porque Deus está tirando do teu caminho todo obstáculo. Foi dito aqui nesta noite que ele corta o arco, que ele quebra a lança, porque nele nós confiamos. Muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós escolhidos de Deus, nós confiamos em Jesus. É nele que nós depositamos a nossa fé. E saiba você que sem fé é impossível agradar a Deus. A multidão estava alvoroçada. Os fariseus agora chamaram a atenção, dizendo: não era este cego que caminhava, que mendigava, que estava excluso da sociedade? Quem foi que abriu os olhos dele? Foram até ele, irmã Vilma. Foram até aquele cego, dizendo: quem foi que abriu seus olhos? Ele disse: eu não sei, só sei que eu não via nada, mas agora eu vejo, porque eu era cego a minha vida toda,
profeta. E colocou o lodo nos meus olhos e pediu para que eu fosse no tanque lavar, e eu estou enxergando. Mas quem é esse homem? É o homem de Nazaré. Mas esse homem não pode curar. Esse homem é contra a lei. Ele curou você no sábado, e no sábado não é lícito se curar. Não sei o que aconteceu, só sei que na luz da escuridão, da qual os meus olhos não enxergavam, eu não conseguia ver nada, eu só via trevas, mas eu vi no meu caminho a luz reluzente do homem de Nazaré. Eu vi no meu caminho a luz daquele que curou a minha visão, e agora eu posso enxergar que ele vai trabalhar em meu favor. A Bíblia diz que, não contente com isso, os fariseus agora vão de encontro com seus pais. Olha que coisa linda, não acreditaram. Foram aos pais deste homem e dizem: esse aí não é o seu filho, que é cego de nascença? Como ele pode enxergar agora? Tanto o pai como a mãe, pastor Igor, olharam aqueles fariseus e falaram: olha, eu não sei quem o curou, mas de uma coisa eu sei, que ele era cego e agora ele enxerga. Pois aqueles casal de pais estavam no templo, e a lei daquele tempo dizia que quem proferisse ou falasse o nome de Jesus no templo era expulso, porque até então eles achavam que Jesus era um arruaceiro, era um homem blasfemo, homem que expulsava demônios através de demônios. Mas mal sabiam ele que aquele homem de Nazaré, o filho de José o carpinteiro, aquele que nasceu da raiz de Jessé, aquele que se assenta no trono de glória, aquele que morreu ao terceiro dia e ressuscitou, e disse para mim e para você: vocês não estarão sozinhos, eu estou indo, mas eu deixo convosco o Espírito Santo, da qual está curando as vossas lágrimas. O Senhor está curando feridas nesta noite. O Senhor está abrindo visão de crente nesta noite. Não adianta nós simplesmente lermos isso e não praticarmos. A palavra de Deus, ela continua viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra do Senhor, como João diz no capítulo 1, era o verbo, estava com Deus, e a própria palavra era Deus. A palavra que você imputa sobre as suas mãos, ela tem um peso, ela tem um peso tão grande, porque esta palavra aberta significa Deus falando comigo e com você. Mas quando fechamos ela, deixamos de lado, lembramos dela só quando vemos ao culto, ou quando o pregador ou os pastores pedem para abrir a Bíblia, é só assim que você abre. Eu digo para você que você está errando, porque a palavra de Deus, ela não é somente para ser lida, mas ela é para ser vivida. É a palavra que convence o pecador do pecado, é a palavra que aquebranta o coração e traz o arrependimento, é a palavra que ensina, é a palavra que dirige os nossos passos, é a palavra que é a bússola em meio à navegação na tempestade, é a palavra que liberta, é a palavra que muda e faz você se converter através da palavra. A Bíblia então ela vai dizer que quando os fariseus, agora questionando os pais daquele homem,
Agora começam a indagar novamente, não contentes de ouvir as palavras que saíam da sua boca, questionaram também os seus familiares, e não contentes voltaram a questionar. Não, você precisa me dizer quem foi que te curou. Eu não sei. Eu só sei que eu não enxergava na minha vida saída, e agora eu tenho uma estrada de glória para caminhar. Eu não sei quem fez isso, mas aquele homem, ele mudou a minha história. Jesus, ele continua mudando história. Ainda que você acha que acabou, ainda que você acha que não tem mais jeito, ainda que você acha que é o ponto final da tua vida, Deus, ele faz uma vírgula, e a vírgula significa que a história ainda continua. Não parou por aí, não é o fim, pelo contrário, é o começo, porque a Bíblia diz que ainda que você esteja morto espiritual, o Senhor te vai viver. Esse é o meu, é o seu Jesus. Esse é aquele que ainda permanece fiel, mesmo nós sendo tão infiéis. Nós falhamos, mas ele não falha. Nós erramos, mas ele não erra. Nós pecamos, ele não peca, pelo contrário, ele nos abençoa e nos traz o arrependimento. Quando pregamos aqui que a festa no céu é porque os anjos festejam quando Deus encontra um coração arrependido, dizendo: olha, filho, eu sei que você pecou, eu sei que você errou, eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, mas aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, porque eu ainda vou mudar o teu cativeiro. A Bíblia diz que mediante a tudo isso que aconteceu, os questionamentos a esse cego, o questionamento aos seus pais, o questionamento mais uma vez que eles queriam saber, agora Jesus está fora do templo. E ele, ouvindo todo aquele questionamento, ele chama o cego. Vem aqui, meu amigo. Vem aqui. O Senhor está dizendo para mim e para você: ei, meu amigo, vem aqui. Vem aqui que eu quero te contar maravilhas da que eu tenho preparado para a sua vida. Ele chamou aquele homem e perguntou para ele: você crê que o Filho do Homem pode curar? Então ele disse: Senhor, eu não enxergo, mas eu quero que você também me apresente para que eu possa adorá-lo. Jesus, ele diz para mim e diz para você: eu sou Jesus. Você não reconhece a minha voz? Ele reconheceu a voz. Sim, Senhor, eu reconheço que Tu é o Salvador, eu reconheço que Tu é o Messias prometido, reconheço que foi o Senhor que tocou os meus olhos, eu fui curado. Eu estava excluso, mas o Senhor me colocou no centro novamente. Eu estava perdido, mas o Senhor me achou. As minhas pistas eu enxergava, mas agora eu vejo. Louvado seja o nome santo do Deus poderoso. A palavra do Senhor também nos diz que no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, no capítulo 9, no seu versículo de número 27 ao 35, diz que agora dois cegos, e um deles era Bartimeu, o adoraram também, dizendo: Jesus, filho de Davi, eu escutei o seu testemunho,
escutei que tu foi aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. Escutei sobre o ensinamento dos meus pais que o Senhor era o Messias que Isaías profetizou. Eu reconheço que tu vais assentar o trono prometido do rei Davi. O Senhor parou mais uma vez. Então fez uma pergunta para aqueles dois cegos: crede vós que eu possa fazer isso? Do momento que Jesus perguntou para aqueles dois homens, a cadeia foi quebrada, o jugo foi retirado, e a esperança mais uma vez floresceu. E Abacuque disse que ainda que a figueira seja cortada ao cheiro das águas, elas se renovarão. Aquela árvore pode ter sido cortada, mas aquele que dá para beber água da qual nunca mais teremos sede, estava naquele lugar. E perguntou: vós credes vós que eu possa curar vocês? E eles responderam: sim, nós cremos. Então Jesus mais uma vez tocou neles e disse: que seja feito segundo a vossa fé. Então a visão daqueles dois cegos também agora foram restauradas. Jesus continua abrindo visão de crente. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, deixe quem quiser falar que fale da sua vida, não tem problema não. Deixe quem quiser falar. Lembra do dito popular que muitos de nós conhecemos, que só recebe pedrada árvore que dá fruto. Você foi chamado para pregar o Evangelho, porque o Senhor ele abriu a tua visão e agora você consegue enxergar a maravilhosa luz de Jesus. Paulo ele também disse nas suas cartas que pode colocar a responsabilidade de pregar o Evangelho. E ai de mim se eu não pregar, porque formoso és os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Fale de Jesus na rua, fale de Jesus aonde você vai, fale de Jesus aonde colocar a planta dos seus pés, aonde você for, fale o que Jesus prometeu sobre a sua vida, fale do seu testemunho, ainda que você pode falar para mim: irmão Júlio, eu não tenho a compreensão da palavra da mesma forma que você tem. Você não precisa não entender a palavra não, mas o teu testemunho tem que ser uma palavra pregada daqueles que ainda continuam cegos espiritualmente. Cabe a mim e cabe a você orar ao Senhor, anunciar o Evangelho, para que a visão dessas pessoas também comece a enxergar as maravilhas que Jesus ainda há de fazer sobre cada um de nós. Você é um discípulo. Jesus escolheu 12, mas foi dada a responsabilidade para mim e para você de anunciar o Evangelho. Então a Bíblia continua nos dizendo que quando a vista daqueles dois foram restauradas, Jesus saiu dali, continuou a seguir o seu caminho, mas só que sobre este caminho agora lhe colocaram mais um caso. Existia um homem, irmão Vilma, que estava endemoniado e o demônio trancava a sua voz. Ele era mudo porque o demônio que estava na vida dele trancava as suas cordas vocais. Isaías profetizou que ele abriria a visão dos cegos e também abriria a garganta dos mudos. Ei, se você consegue falar, se você tem saúde em falar, pregue o amor de Jesus Cristo.
Se você enxerga e reconhece que Ele fez algo sobre a sua vida, compartilhe com o seu irmão, compartilhe com o seu vizinho, compartilhe com o seu patrão, com o seu encarregado, compartilhe com os seus alunos, compartilhe com os seus amigos, porque Jesus, Ele quer que nós façamos isso, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu não sei cantar, abre a tua boca e dá glória, porque isso também é adoração ao Senhor. Eu não consigo gritar, bata a palma, porque isso também é uma adoração ao Senhor. Ainda que não saia uma palavra da tua boca, o teu coração tem que clamar, o teu coração tem que adorar, porque o Senhor, Ele purifica tudo aquilo que está errado. Ele transforma o choro em alegria. O Senhor, Ele converte o coração dos contritos. Aqueles que verdadeiramente abram o coração para o Senhor Ele modifica. O Senhor, Ele realiza. O Senhor, Ele trabalha em favor daqueles que o adoram. Então a Bíblia ela vai dizer que quando Jesus agora, de frente com aquele homem mudo, repreende o demônio. Você tem autoridade sobre a sua vida, porque Jesus, Ele me disse: eu lhes dou autoridade para expulsar demônios, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Vocês farão isso em meu nome, dizendo: em nome de Jesus, solta, em nome de Jesus, larga, em nome de Jesus, muda, porque o nome de Jesus, Ele tem poder para mudar, para restaurar, para vivificar, para caminhar junto com você. Se coloque em pé no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Durante todo este culto, Deus da glória, aleluia. você aprendeu que deve compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida com os demais. Vamos guerrear contra as hostes espirituais que adentram as regiões celestes. A nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, é contra os espíritos opressores que, se dermos lugar, invadem a nossa vida. Mas nesta noite, o Senhor abriu a minha e abriu a sua visão. O Senhor te deu autoridade, te deu a palavra gravada no coração para repreender demônios, para pisar na cabeça do inimigo, porque o meu inimigo não é o meu irmão, o meu inimigo não é a minha irmã, o meu inimigo é Satanás, e contra Satanás, o nome de Jesus ainda continua sendo poderoso, porque Filipenses diz também que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Aqui foi feita a tua vontade, meu Pai. Aqui nós aprendemos que devemos fechar nossos olhos espirituais, abrir nossos olhos espirituais para ver as suas maravilhas, fechando a nossa visão carnal para não enxergar os dados inflamados do inimigo, para continuarmos a caminhar com o Senhor na sua maravilhosa luz. Meu Pai, nós dispersamos os nossos irmãos, dizendo que aprendemos mais um pouquinho da tua palavra e que possamos guardar a palavra no nosso coração para não pecar com o Senhor. Pai, continua conosco, porque somos dependentes do Senhor, somos carentes do teu abraço, Pai. Continua conosco, porque até o fim estaremos contigo, até que o Senhor venha.
Se você crê nesta mensagem, se você crê nesta oração, eu peço que você aplaude ao Senhor com vigor.